Ok, então nós voltamos aqui para dar continuidade, para o vídeo não ficar longo. Eu parei, estou fazendo um novo vídeo. Agora eu vou calcular a curtose, tá? A curtose precisa da média, então eu vou calcular a média. A média precisa da soma das 33 notas dividido por 33. Então eu vou fazer somas parciais aqui. Fi vezes xi é o produto dessa coluna por esta coluna. Eu estou somando parcialmente. Ó. Esse número aparece só uma vez, então aqui vai dar 5. Tá? Mas eu vou usar as fórmulas do Excel para a gente ganhar tempo, senão o vídeo fica muito extenso. Olha só, em vez de eu ficar fazendo na mão, eu vou colocar um sinal de igual e vou fazer assim, ó, Fi multiplicado por xi. Tá certo? Aí eu venho aqui e copio. Então ele calculou para mim, ó, já tem 6 vezes 7 dá 42, 7 vezes 10, 70, 8 vezes 10 dá 80, 9 vezes 2 dá 18, 10 vezes 2 dá 20, 11 vezes 1 dá 11. E se eu somar isso aí, o Excel faz para mim, eu vou ter o somatório do FIXI dividido pelo somatório do FI. Isso vai dar a média. Tá? Então eu vou calcular a média aqui, ó, média. Esse é o X barra aqui, ó. Como eu não tenho como... eu vou fazer o seguinte, ó, vou já fazer um negócio aqui, ó. Vou copiar esse X barra aqui, ó. Copiou? Não copiou. Quero copiar só esse X barra aqui, ó. Copiou, ainda ficou um parênteses ali. Então eu vou colocar aqui, ó. Não copiou. Aí o Excel, quando eu não posso ficar interagindo com nada aqui, que eles perdem a área de transferência. Então eu vou tentar copiar sem espaço. Oh, agora ficou bonitinho. Então vamos lá. Ué, não está colando? Que droga, por que não está colando? Não tá. Será que ele está mandando lá para cima? Não. Tá, então eu vou escrever média aqui mesmo. Tá? A média é essa 246, é o somatório do FIXI, dividido por 33. Tá? Quanto que dá isso? O Excel vai fazer essa conta para mim já já. Vou copiar essa fórmula, jogar aqui e ele calcula. Deu 7,4. Eu vou reduzir um pouco essas casas. Ó, deixar só com uma casa, tá? A média vai ficar 7,5. Agora eu vou ter que calcular esse desvio aqui, ó, o xi menos x barra, tá? O x barra é 7,5. Então eu vou criar aqui, ó, essa coluna do xi. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar de DI, tá? DI. DI é a diferença de cada xi, é o desvio individual, lembra? Você pega a média e subtrai. Então vou fazer fórmulas aqui, ó. Eu vou pegar o xi e subtrair. Eu vou subtrair a média, mas a média é 7,5. Então isso aí vai ficar fixo para eu usar essa fórmula. Então deu menos 2,5, ok? Aí eu vou copiar, ó, calculou todos os desvios para mim. Só que esse desvio 2,5, ele só tem uma vez, mas esse desvio aqui da segunda linha, ele tem 7 vezes. Tá? Então aqui por isso que eu vou agora... aqui eu vou pegar esse desvio e levar a quarta primeiro, tá bom? Tá vendo que ele está elevando a quarta? Então eu vou fazer aqui, ó, DI elevado a 4. Eu preciso desse DI elevado a 4. Então vamos lá. O que é? Eu vou pegar esse cara aqui, esse cara, e elevar a quarta potência.
Aí, já calculou para mim. Eu vou deixar também só uma casa, tá? Aí colocando uma casa, se você fizer com duas casas, vai dar um pouquinho diferente. Então vamos lá. Ele vai calcular todos esses quadrados, a quarta potência. Esse cara elevado a quarta dá isso, entenderam? Essa coluna é essa coluna elevada a 4, que eu quero que fique elevada a 4 aqui, tá vendo? E agora eu vou multiplicar pelo FI. Então vamos lá, eu vou fazer o FI multiplicado por esse DI elevado a 4 aí. Então essa coluna aí é desse cara multiplicado pelo FI. Então eu vou criar uma fórmula aqui do Excel, deixa eu colocar uma borda aqui. Então vamos lá, colocar uma fórmula. Eu vou pegar o FI e vou multiplicar por esse aqui, ó, pelo DI a quarta. Já fez. Também vou colocar só uma casa. E aí eu vou copiar. Ele calcula para mim. Tá bom? E aí, esse eu vou querer o total, porque eu já fiz o FIx a 4, mas eu quero a soma desse FI DI a 4. Então eu vou calcular essa soma. Então esse número aqui de cima eu já tenho esse aqui. Falta calcular o desvio. Falta calcular o desvio padrão aqui embaixo. Como é que eu calculo o desvio padrão? Vocês lembram? Bom, eu vou criar o desvio padrão. Eu primeiro tenho que calcular a variância. A variância é o desvio individual ao quadrado, tá? Vezes o FI dividido. Eu vou calcular a variância separado aqui, tá? A variância, ela vai ser a soma de quê? Do DI elevado ao quadrado vezes FI dividido pelo somatório do FI. Só que como é uma amostra, não sei se você lembra lá no início, vai ter que subtrair um aqui embaixo. Se fosse população, não teria esse menos 1. Então eu vou ter que criar uma coluna para o DI quadrado. Eu não criei, tá vendo? Então eu vou ter que afastar isso aqui daqui para eu usar mais uma coluna. Deixa eu tirar isso daqui, jogar mais para cá. Vou criar mais uma coluna aqui, tá? E eu vou chamar de FI vezes DI ao quadrado. Olha só, eu vou usar fórmulas aqui, ó. Como é que eu calculo? Quem é o FI? O FI é esse. Vou multiplicar pelo DI ao quadrado. Então é esse elevado ao quadrado. Tá certo? Aí eu copio essa fórmula. Se você não usar Excel, você vai ter que fazer um por um. Pegar o FI, multiplicar por esse ao quadrado. Eu já tenho aqui, então, a soma do FI DI quadrado, que é isso, que é essa aqui, ó. Soma do DI quadrado vezes FI, tá? Isso aqui eu peguei todos os desvios, elevei ao quadrado, somei e vou dividir pela soma do F. Então vai dar o que isso aqui, ó? Vai dar esse 56,25, que é a soma do FI DI quadrado, dividido pela soma do FI. A soma do FI é 33 menos 1, tá? Então eu vou colocar um parênteses aqui, ó. Opa. Sai daí. Ah, eu coloquei um sinal de igual aqui. Peraí, tem que ser aqui. Peraí. Eu tenho que continuar aqui, ó. Igual. Então vai ficar 56,25 dividido por
33 menos 1 igual, aí quanto que dá isso aí? Ó, aquele número lá, tinha um número aqui embaixo. Apaguei. Então eu vou copiar essa fórmula. Eu vou jogar aqui na frente. Jogar aqui embaixo. Então deu 1,75. 1,75. Vamos deixar. Vai dar muito alto, né? Vamos deixar duas casas. 1,75. Aí vai dar para 76. Vou deixar duas casas aqui, tá bom? Então, isso é a variância. Olha, essa variância é a mesma coisa que φ elevado ao quadrado. Certo? Isso aqui é φ mesmo? Será que não é o rho? O pessoal está falando φ, mas tem pensando que é o rho. Depois eu vejo isso aí. Bom, se você quiser achar o desvio padrão aqui, ó, o desvio padrão, ele é a raiz quadrada daquilo ali. Então eu vou pegar 1,76 elevado a meio. Isso é o desvio padrão, tá? Isso aí daria quanto? Dá 1,33. Tá? Isso aqui é esse carinha aqui. Se eu elevar a quarta potência, eu vou ter isso aí. Então, ó, eu vou colocar desvio padrão elevado a 4 é igual a 1,33 elevado a 4. É igual a quanto? 1,33 vou jogar aqui na frente e vai fazer para mim. Deu isso aí, ó, 3,13. Tá? Então, esse cara aqui que eu vou colocar aqui embaixo, ó. Eu poderia ter calculado só a variância, ó. Essa é a variância. Se eu pegar a variância ao quadrado, já seria a mesma coisa que isso. Quer ver? Pega 1,76 e eleva ao quadrado, vai dar 3,13. Dá a mesma coisa também. Tá? Quer ver? Ó? Agora eu aprendi a gravar a tela. E aí dá para vocês verem tudo que eu faço aqui. Eu vou pegar 1,76 e vou elevar ao quadrado. Dá 3,1, né? É que aqui tem arredondamento, tá vendo? Aqui tem 3,1 também. Aqui se eu arredondar dá 3,1, tá? Aqui a gente vai perder um pouco porque está arredondado. Esses arredondamentos dá pequena diferença, tá? Então, ó, vamos calcular então o K. Nós já podemos calcular o K. Por quê? Porque nós já temos essa expressão de cima. Essa expressão de cima, onde que ela está? Ela está aqui nessa coluna, ó. Somatório do FI DI a quarta. Isso aqui é o DI a quarta vezes o FI, tá? Então vai ser esse K aí, o coeficiente de kurtose vai ser aquele número que é 314,1, que é o somatório do FI DI quadrado, dividido pelo somatório do FI, que é 33, tá? O somatório do FI é 33. Aí, divide isso pela quarta potência do desvio padrão, tá? Vou dividir pela quarta potência, que é esse 3,13.
tá? Vou fechar tudo isso aí num parênteses só, porque desse resultado aí eu vou ter que tirar 3, tá? Menos 3, que é da fórmula. Eu peguei esse número e dividi por esse, o resultado divide por esse, e aí subtrai 3. Ó, divide por 33, porque o Excel vai entender que vai dividir primeiro esse, depois divide por esse, menos 3. Quanto que vai dar isso? Se eu copiar isso aqui, ó, e jogar ali na frente, o Excel vai calcular para nós. Deu 0,04. 0,04. Esse é o coeficiente de kurtose. Esse índice, esse coeficiente, eu coloquei aqui em cima, ó, que se ele der 0, significa que é aquela curva média, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Essa mesocústica, aqui, ó, a mesocústica é aquela curva normal, ela não é nem afinada, nem achatada. Esse lepto é aquela mais afilada, assim, ó. E essa plate é bem achatada, certo? Parecida com prato, por isso chamaram de plate. Esse aqui é mais apontada, tá? E essa aqui é meio a meio, tá? Então, quando dá 0, ela é essa meso. Quando é maior que 0, ela é lepto. Quando é negativa, é plate, tá? Existe uma outra maneira de calcular isso aí, que é a que eu conheço, né? Você pega aqui o quartil 3 menos o quartil 1 e divide pelo dobro do P90 menos o P10. Aí, se isso aqui der 0,263, 0,268, a 0,263, ela é meso. Se for menor, é lepto. Se for maior, é plato. Mas ele não está usando essa fórmula aqui, tá? Porque aqui nós teríamos que calcular quartis e percentis. Tá? Essa aqui não. Então, essa aqui é do tipo, ela é maior que 0, ela é lepto. Então, se a gente fosse classificar, essa deu maior que 0, né? Ela é leptocúrtica. Ok? Bom, nós poderíamos fazer tudo isso para uma tabela com intervalo de classes. Aí é claro que o que ia mudar? É que a gente ia ter que calcular o ponto médio da classe, né? Cadê? Como é que eu... Aqui seria a classe, a gente teria o xi seria o ponto médio da classe, aí faria tudo igual. Só que o quartil, a gente ia usar uma fórmula mais complicada, né? O quartil 1, ele é o percentil 25. E o percentil 25, você usa o limite inferior do percentil 25, mas dá também para calcular o quartil 1 direto. É o limite inferior da classe do quartil 1, mais aquele aí 1 vezes somatório do FI sobre 4, menos frequência acumulada anterior, tá? Vezes H sobre a frequência da classe do quartil. Então, vai dar um trabalhão, tá? Inclusive, o próximo exercício dessa lista é assim, tá? Então, a gente pode fazer, se vocês quiserem, um desse também, tá? Então, eu vou encerrar. Então, esse vídeo eu tratei só sobre a kurtose, tá? A kurtose calcula assim, essa fórmula grandiosa, mas você viu que a tabela é importante para a gente fazer todas essas continhas. Até logo!